Quais são os pecados mortais segundo a Bíblia? Você já parou para pensar que nem todos os pecados são iguais diante de Deus? O que são e como evitá-los? Será que existe uma lista oficial? Será que alguns pecados são mais graves do que outros aos olhos de Deus? Se você acha que já sabe a resposta, pode se surpreender. Hoje, vamos ver quais são os pecados mais graves segundo a Bíblia e desvendar o que as Escrituras realmente ensinam sobre o pecado mortal. E no final, você vai entender algo muito importante sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Então, fica comigo até o final, porque eu garanto que algumas dessas respostas vão te fazer refletir de um jeito que você nunca imaginou. Bora descobrir juntos? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá! Você já ouviu falar dos pecados mortais? Aqueles que, segundo a Bíblia, afastam a pessoa de Deus de maneira séria. Pois é, muita gente confunde, acha que são só os 7 pecados capitais, mas na verdade o conceito é um pouco diferente. Vamos entender isso. O que são pecados mortais? A Bíblia não usa exatamente a expressão pecado mortal, mas deixa claro que existem pecados que nos afastam profundamente de Deus. Claro que qualquer erro nos afasta de Deus, mas a Bíblia dá a entender que há pecados mais graves do que outros. E é exatamente sobre isso que o apóstolo João em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17 fala que há uma distinção entre pecados que levam à morte e pecados que não levam. E a Bíblia diz: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida a ele, contanto que o pecado não seja para a morte. Há pecado que leva à morte, por isso não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ou seja, alguns são mais graves e têm consequências espirituais pesadas. Vamos ver 3 pontos sobre que explicam essa passagem bíblica. Primeiro, nem todo pecado tem o mesmo peso. A gente sabe que todo erro é um problema, né? Mas João faz uma distinção clara aqui. Ele está dizendo que há pecados que podem ser perdoados por meio da oração e do arrependimento, e outros que levam à morte. Mas calma! Não estamos falando de morte física aqui, pelo menos, não necessariamente. A ideia é que certos pecados criam uma barreira tão grande entre a pessoa e Deus que a consequência pode ser a morte espiritual, ou seja, um afastamento total de Deus e da vida eterna. Segundo, o que seria esse pecado que leva à morte? Essa é uma das perguntas que mais geram debate entre teólogos e estudiosos. A Bíblia não dá uma lista específica, mas podemos entender que esse tipo de pecado é aquele cometido de maneira consciente, persistente e sem arrependimento. Um exemplo prático: imagine um carro se aproximando de um penhasco. Se o motorista perceber o perigo e frear, ele evita a queda. Mas se ele pisar fundo no acelerador, sabendo que vai cair, já era. O pecado que leva à morte é mais ou menos isso, quando a pessoa rejeita Deus de forma definitiva e escolhe continuar no erro, sem remorso e sem vontade de mudar. Jesus falou algo parecido sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é basicamente o ato de resistir ao Espírito e recusar a salvação. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Jesus está dizendo que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um: blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que isso quer dizer exatamente? Para entender melhor, precisamos olhar o contexto. Nesse capítulo, Jesus havia acabado de curar um homem possuído por um demônio, e os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, disseram que ele fazia milagres pelo poder de Satanás. Basicamente, estavam rejeitando a obra do Espírito Santo e atribuindo o poder de Deus ao diabo. Por isso, Jesus adverte que esse tipo de atitude, rejeitar deliberadamente a ação do Espírito Santo e se opor a Deus de forma consciente e persistente, é um pecado que não pode ser perdoado. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar deliberadamente e de forma definitiva a atuação de Deus, mesmo vendo a verdade diante dos olhos. Por que esse pecado não tem perdão?
O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado e leva ao arrependimento, como está em João capítulo 16, versículo 8. Se alguém rejeita completamente essa ação, não há como ser perdoado, pois essa pessoa não busca arrependimento e nem quer ser perdoada. Exemplo prático. Imagine que um médico oferece um remédio para curar alguém, mas a pessoa insiste que aquilo não funciona e se recusa a tomar. O problema não está no remédio, mas na decisão de não aceitá-lo. O pecado imperdoável não é um deslize momentâneo ou uma dúvida passageira. É a escolha consciente e persistente de recusar Deus, rejeitando sua graça e seu perdão até o fim da vida. Terceiro ponto. E os outros pecados? Agora, João fala que existem pecados que não levam à morte. Ou seja, são erros que, mesmo sendo graves, podem ser perdoados quando há arrependimento genuíno. Exemplo do dia a dia. Sabe quando você magoou alguém sem querer, mas logo percebe e pede desculpas? O relacionamento pode ser restaurado, certo? Com Deus é a mesma coisa. Quando erramos, mas buscamos o perdão com sinceridade, Ele nos perdoa. E João nos dá um conselho muito importante: ore por quem está nesse caminho. Se você vê um amigo, um parente, ou até mesmo alguém da igreja escorregando, ore por essa pessoa. Deus pode restaurá-la e trazer de volta ao caminho certo. O que isso significa para nós? Esse ensinamento de João nos dá duas lições muito importantes. Primeiro, precisamos estar atentos ao nosso próprio coração. Não podemos brincar com o pecado, achando que dá tempo de se arrepender mais tarde. O coração pode endurecer, e aí, quanto mais adiamos o arrependimento, mais distante ficamos de Deus. Segundo, devemos interceder pelos outros. Se você conhece alguém que está afastado, não critique, não julgue, ore. O poder da oração é real, e muitas vidas já foram transformadas porque alguém decidiu dobrar os joelhos em favor de um amigo ou familiar. Mas o que faz um pecado ser mortal? 3 coisas. Matéria grave. É algo realmente sério, como assassinato, adultério, idolatria. Plena consciência. A pessoa sabe que está errando e mesmo assim escolhe fazer. Consentimento deliberado. Não é algo feito por acidente ou sem querer. A pessoa decide cometer o erro. Ou seja, não é só um escorregão. É quando alguém, sabendo das consequências, opta por um caminho contrário a Deus. Agora, vamos falar de 7 pecados que a Bíblia deixa claro que são de alto risco para a alma, sendo os pecados mais graves e entre eles o pecado mortal que não há perdão segundo a Bíblia. Primeiro pecado grave, a idolatria, que seria colocar algo acima de Deus. Isso aqui não é só sobre adorar imagens ou estátuas. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Dinheiro, trabalho, fama, redes sociais. Pois é, tudo isso pode virar um ídolo. Quando uma pessoa ama mais essas coisas do que a Deus, está cometendo um pecado grave. Dica prática: antes de tomar decisões importantes, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Segundo pecado, assassinato. Tirar a vida de alguém. Esse é meio óbvio, né? A Bíblia diz claramente em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Mas não é só o ato físico. Jesus ensinou que até odiar alguém já é um caminho perigoso. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser a seu irmão, raça, será preso perante o sinédrio, e quem lhe chamar, louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Essa passagem bíblica faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus aprofunda o significado da lei de Deus, mostrando que o pecado não está apenas nas ações externas, mas também no coração e nas intenções. Jesus está citando o 6º mandamento, não matarás, mas ele vai além. Não é só o ato de matar que é pecado, mas também o ódio, a ira e as palavras ofensivas. Ele mostra que o pecado começa dentro da gente, no coração e nos pensamentos, antes mesmo de virar uma ação. Os judeus naquela época entendiam que apenas o ato físico de tirar a vida de alguém era pecado. Mas Jesus vai além e mostra que o problema começa no coração.
Jesus, porém, ensina que a ira, o desprezo e as palavras ofensivas também são pecados graves. Ou seja, não é só o assassinato literal que é condenado, mas também a intenção e os sentimentos ruins contra o próximo. Exemplo prático: você já sentiu raiva de alguém e pensou que pessoa insuportável. Queria nunca mais ver essa pessoa. Pois é, Jesus está dizendo que esse tipo de sentimento pode ser tão destrutivo quanto um assassinato, porque o ódio é a raiz da violência. Por que raça e louco são palavras tão graves? No contexto da época, raça era um insulto que significava algo como imbecil ou sem valor. E louco não era só chamar alguém de bobo, mas uma ofensa séria, insinuando que a pessoa era moralmente perversa e desprezível. Jesus ensina que nossas palavras têm peso e podem nos condenar tanto quanto nossas ações. Quem vive ofendendo, desprezando e odiando os outros está se colocando em um caminho perigoso. Dicas práticas: cuidado com a raiva. Ficar bravo é normal, mas alimentar o ódio pode nos afastar de Deus. Nossas palavras importam. O que dizemos pode ferir tanto quanto um golpe físico. O pecado começa no coração. Antes de um erro se manifestar, ele cresce dentro de nós. Se perceber que há mágoa ou rancor dentro de você, resolva isso o quanto antes. Jesus nos ensina que a verdadeira justiça começa na transformação do coração. Guarde seu coração de rancor. Não deixe pequenas mágoas virarem ódio. Terceiro pecado grave: adultério. Trair o compromisso no casamento. A infidelidade destrói relacionamentos, fere corações e quebra promessas. Jesus disse que até olhar com desejo para alguém que não é seu cônjuge já é um problema, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Essa passagem faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus aprofunda o significado dos mandamentos. Aqui, ele fala sobre o sétimo mandamento, que é não adulterarás, como está em Êxodo 20, versículo 14, e mostra que o pecado não está apenas no ato físico do adultério, mas também nos pensamentos e desejos do coração. Em outras palavras, Jesus ensina que a infidelidade não começa no ato, mas na intenção. Antes de um adultério acontecer na prática, ele primeiro acontece na mente e no coração da pessoa. Muita gente acha que só o ato físico é errado, mas Jesus mostra que o desejo impuro já é um problema. O olhar intencional, carregado de desejo, é um passo para o pecado. Isso mostra como a pureza no relacionamento é algo sério para Deus. Dicas práticas: cuide do seu coração e evite situações que possam levar à tentação. Cuidado com o que alimentamos na mente. Pensamentos impuros podem se transformar em atitudes erradas. A tentação não é pecado, mas ceder a ela, sim. Ser tentado é normal, mas a decisão de continuar pensando no erro é nossa. O coração precisa ser guardado. O que vemos, assistimos e pensamos influencia diretamente nossas ações. Se você quer viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, cuide do seu olhar e da sua mente. Afinal, como diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quarto pecado grave e mortal: blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado imperdoável. Jesus mencionou um pecado que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como vimos em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. E como vimos, seria rejeitar completamente Deus e sua graça, recusando o perdão e a salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que se comete sem querer. É uma rejeição consciente e persistente da ação de Deus. Para evitar esse caminho perigoso, aqui estão algumas dicas práticas. Primeira dica para evitar cair no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo: cultive um coração sensível a Deus. A melhor maneira de evitar esse pecado é manter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mantenha um coração humilde e aberto para Deus, sempre disposto a se arrepender. Como fazer isso? Ore diariamente. Converse com Deus como um amigo. Peça a Ele que te ajude a ser sensível à sua voz. Leia a Bíblia. A palavra de Deus fortalece sua fé e evita que seu coração endureça. Esteja cercado de pessoas que te aproximam de Deus,
Igrejas saudáveis e boas amizades fazem toda a diferença. Segunda dica: respeite e reconheça a ação do Espírito Santo. Os fariseus cometeram esse pecado porque viram a obra de Deus e a chamaram de obra do diabo. Para evitar isso, seja humilde. Aceite que Deus trabalha de maneiras que talvez você não compreenda completamente. Não zombe das coisas de Deus. Falar mal ou debochar do que é sagrado pode levar a um coração endurecido. Busque discernimento. Se tiver dúvidas sobre algo espiritual, pergunte a Deus e procure estudar antes de julgar. Terceira dica: fuja da incredulidade e do orgulho espiritual. O maior perigo é quando alguém endurece o coração e se recusa a reconhecer a verdade. Para evitar isso, esteja disposto a aprender e mudar. Se perceber que errou, admita e peça perdão. Não rejeite a voz do Espírito Santo. Se sentir Deus te chamando para algo, não ignore. Evite se afastar de Deus por mágoas ou orgulho. Muitos se distanciam da fé por decepções, mas lembre-se de que Deus é maior do que os erros das pessoas. Quarta dica: se você tem medo de ter cometido esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, isso já é um bom sinal. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado acidental. Se você se preocupa com isso, significa que ainda tem um coração sensível a Deus e pode buscar arrependimento. O perigo real está em quem rejeita Deus de forma contínua e não se importa mais com isso. Se você deseja se aproximar de Deus, então não cometeu esse pecado. Basta continuar buscando a Deus de coração sincero. Ele sempre perdoa aqueles que se arrependem. Quinto pecado grave: o pecado da mentira e falsa testemunha. O engano destrutivo. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, conforme está em Apocalipse 21, versículo 8, e a Bíblia diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse trecho de Apocalipse fala sobre o destino final dos que rejeitam Deus e vivem no pecado sem arrependimento. Enquanto os fiéis desfrutarão da vida eterna na Nova Jerusalém, como está em Apocalipse 21, versículo 8, aqueles que persistem no pecado terão um fim trágico, a segunda morte, que representa a separação definitiva de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8, mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui, João lista 8 tipos de pessoas que enfrentam essa condenação. Primeiro, os covardes, aqueles que negam sua fé por medo, deixando de seguir a Deus por pressões do mundo. Segundo, os incrédulos, quem se recusa a crer em Deus e rejeita sua salvação. Terceiro, os abomináveis, as pessoas que vivem em práticas repugnantes aos olhos de Deus. Quarto, os homicidas, não apenas os que matam fisicamente, mas também os que odeiam e prejudicam os outros, como a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E como já vimos e falamos sobre o pecado de assassinato na listagem já citada no vídeo. Mas ressaltando o pecado de homicídio vai além de assassinar fisicamente. Precisamos também evitar matar com palavras, pensamentos e atitudes. Deus se preocupa não apenas com o que fazemos, mas com o que carregamos no coração. Para evitar isso, devemos cuidar das nossas emoções. A raiva pode ser natural, mas se ela se tornar um ódio persistente, nos leva ao pecado. Tratar os outros com respeito. Palavras machucam. Desprezar, humilhar ou amaldiçoar alguém não passa despercebido por Deus. Buscar reconciliação. Jesus nos ensina a perdoar e resolver os conflitos antes que eles cresçam e causem destruição. Quinto, os impuros, aqueles que vivem na imoralidade sexual e rejeitam a santidade. Sexto, os feiticeiros, os que praticam ocultismo, bruxaria e qualquer tipo de magia contrária a Deus. Sétimo, os idólatras, quem coloca qualquer coisa acima de Deus, seja dinheiro, status, prazeres ou imagens. E o oitavo, os mentirosos,
aqueles que vivem na falsidade, enganando os outros e desprezando a verdade. Mas calma! Não significa que uma mentirinha de brincadeira te condena, mas sim viver na mentira, enganando os outros, destruindo reputações ou manipulando a verdade. Dica prática: seja transparente. Uma vida baseada na verdade traz paz de espírito. Essa lista de João não é apenas uma lista de pecadores, mas um aviso. Todos nós falhamos em algum momento, mas aqueles que vivem continuamente nessas práticas, sem arrependimento, estarão afastados de Deus para sempre. A boa notícia: o próprio livro de Apocalipse também fala da graça de Deus para aqueles que se arrependem e entregam suas vidas a Cristo. Se há arrependimento verdadeiro, sempre há perdão e restauração. Prosseguindo. Sexto pecado grave segundo a Bíblia: a inveja e cobiça. O desejo descontrolado. A inveja consome e destrói. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo lista a inveja entre outros pecados como algo que impede alguém de entrar no reino de Deus. A cobiça também é um problema sério. Que seria desejar o que é dos outros a ponto de agir mal por isso? Veja que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está alertando os cristãos da Galácia sobre as obras da carne, ou seja, atitudes e comportamentos que afastam a pessoa de Deus. Ele faz uma lista de práticas que são características de uma vida dominada pelo pecado e pelo desejo humano descontrolado. Basicamente, Paulo está mostrando que há dois caminhos: viver segundo a carne, que seria fazendo o que agrada a nossa vontade pecaminosa, ou viver segundo o Espírito, fazendo o que agrada a Deus. Quais são as obras da carne citadas por Paulo? Primeira obra da carne, citada por Paulo: prostituição, impureza e lascívia, que refere-se a pecados sexuais, como imoralidade, pensamentos e desejos impuros, práticas que desonram o corpo. Segunda obra citada por Paulo: a idolatria, colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus, como dinheiro, fama, status, prazeres, etc. Terceira obra citada por Paulo: a feitiçaria, práticas ocultas, bruxaria, espiritismo e qualquer tentativa de manipular forças espirituais fora da vontade de Deus. Quarta obra citada por Paulo: inimizades, brigas, ciúmes, iras, discussões, divisões e facções. Todos esses têm a ver com conflitos, orgulho, rivalidade e falta de amor ao próximo. Quinta obra citada por Paulo: invejas, sentir raiva ou tristeza pelo sucesso dos outros. Sexta obra citada por Paulo: bebedices e glutonarias, excesso no consumo de álcool e comida, levando a comportamentos descontrolados. Sétima obra citada por Paulo: e coisas semelhantes a estas, ou seja, não é uma lista fechada, mas inclui qualquer outro comportamento que vá contra a vontade de Deus. A grande advertência de Paulo nessa passagem bíblica é: não herdarão o reino de Deus. Paulo deixa claro que aqueles que praticam essas coisas de forma contínua, sem arrependimento, não terão parte no reino de Deus. Isso não significa que quem já cometeu esses pecados está automaticamente condenado, mas viver nesse estilo de vida sem buscar mudança é um caminho perigoso. Como vencer as obras da carne? Busque o Espírito Santo. No mesmo capítulo de Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é o oposto dessas obras da carne. Quando andamos com Deus, Ele nos transforma. Tenha uma vida de oração e leitura da Bíblia. Isso fortalece o espírito e enfraquece os desejos da carne. Evite ambientes e situações que te afastem de Deus. Se você sabe que algo pode te levar ao erro, fuja disso. Se cair, levante-se e arrependa-se. Deus perdoa todo pecado quando há um arrependimento sincero. O importante é não permanecer no erro. Lembre-se, Deus nos chama para uma vida diferente, cheia de amor, paz e santidade. Se você sente que precisa mudar algo na sua vida, comece agora.
Ele está pronto para te ajudar. Dica prática: agradeça mais e compare menos. Focar no que você tem ao invés do que falta ajuda a evitar esse pecado. Sétimo e último pecado grave: não perdoar. Guardar rancor. Jesus foi bem direto em Mateus, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia diz: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Guardar rancor é um peso enorme e um bloqueio para a graça de Deus. Nessa passagem bíblica, Jesus está falando sobre a importância do perdão. Esse versículo faz parte do Sermão da Montanha, logo depois da oração do Pai Nosso, onde ele ensina a pedir: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o perdão que recebemos de Deus está diretamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Guardar rancor faz mais mal para você do que para outra pessoa. Jesus nos perdoou primeiro. Se queremos ser perdoados por Deus, também devemos estar dispostos a perdoar. O perdão liberta. Quando você perdoa, se livra do peso da mágoa e permite que Deus cure seu coração. O que fazer para conseguir perdoar? Ore por quem te machucou. Pedir a Deus para abençoar essa pessoa ajuda a curar seu coração. Lembre-se de como Deus já te perdoou. Se Ele perdoa nossos erros, quem somos nós para não perdoar? Solte o passado. Perdoar não significa esquecer, mas significa não permitir que a dor controle sua vida. Se há alguém que você ainda não conseguiu perdoar, peça a Deus ajuda para liberar esse perdão. Isso não significa que você precisa voltar a confiar ou se relacionar com a pessoa, mas sim que você está escolhendo não carregar esse peso. O perdão não é sobre o outro, é sobre você e sua relação com Deus. O perdão liberta. Perdoe, mesmo que seja difícil. Faça isso por você. O que podemos aprender conhecendo esses pecados graves e mortais segundo a Bíblia? O pecado tem consequências. Deus é amor, mas também é justiça. Quem escolhe viver longe dele colherá o resultado dessa decisão. Ainda há tempo para mudar. Essas passagens não significam que quem já pecou não pode ser salvo. Pelo contrário, o arrependimento sincero traz perdão e transformação. Precisamos levar nossa fé a sério. Não dá para viver de qualquer jeito. Jesus nos chama para uma vida de santidade e compromisso real com Deus. Se você sente que algo na sua vida precisa mudar, busque a Deus enquanto há tempo. Ele é misericordioso e sempre dá uma nova chance para quem deseja segui-lo. Conclusão sobre os pecados mais graves segundo a Bíblia é que há um caminho de volta. Se você já caiu em algum desses pecados, calma. A boa notícia é que Deus é misericordioso e sempre está de braços abertos para quem se arrepende. O mais importante é reconhecer o erro, pedir perdão e buscar mudar. Afinal, a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre estar sempre disposto a melhorar. Deus perdoa qualquer pecado para quem se arrepende. Não importa o erro que você tenha cometido, se houver arrependimento sincero, há perdão. O perigo do coração endurecido. Se alguém insiste em rejeitar a Deus, pode chegar a um ponto onde não quer mais voltar atrás. Se você está preocupado, já é um bom sinal. Quem teme ter cometido esse pecado ainda tem um coração sensível ao Espírito Santo, e isso significa que ainda há tempo para buscar Deus. A mensagem aqui é clara: não rejeite a Deus e não endureça o coração. Se houver arrependimento, sempre há graça e perdão. Então, há esperança para quem quer mudar. Se você se preocupa com isso, já é um bom sinal. Quem teme ter cometido esse pecado, na verdade, ainda tem um coração sensível ao Espírito Santo e pode buscar o perdão de Deus. A maior mensagem de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32 é que Deus perdoa tudo para quem se arrepende de verdade. Então, se há algo no seu coração que precisa ser acertado com Ele, faça isso hoje mesmo. Aproveite a oportunidade de voltar para Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas seu amor sempre nos dá uma chance de recomeçar. Se você sente que está longe ou conhece alguém nessa situação, lembre-se, enquanto há arrependimento, há esperança. Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar quem se volta para Ele. Mas sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado realmente não tem perdão? A resposta direta é sim.
Jesus disse que esse pecado não tem perdão em Mateus 12, como já lemos. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão porque esse é um pecado incomum, que te deixa em um estado de rejeição contínua. Te deixa com o coração de tal forma que fica difícil voltar atrás e enxergar a verdade do Espírito Santo. Então quem comete esse pecado não sairá dele, e nem sequer quer ser perdoado, pois resiste à ação do Espírito Santo e rejeita a própria salvação. Quem realmente blasfema contra o Espírito Santo não sente arrependimento, não se importa com Deus e não quer mudança. Não há temor no coração de quem realmente está a blasfemar contra o Espírito Santo, pois não acredita e não aceita ele. Se alguém endurece tanto o coração que nunca se arrepende, como Deus pode perdoá-lo, se ele não quer ser perdoado? Mas se você sente que precisa da graça de Deus, busque-o. O amor de Deus é imenso e ele sempre perdoa quem se volta para ele de coração sincero. Então, que tal refletir sobre isso hoje em sua vida? Se há algo no seu coração que precisa ser resolvido, não adie. Converse com Deus, peça perdão e recomece. Afinal, o amor dele é maior que qualquer erro. A Bíblia nos ensina muito sobre o pecado, mas também fala sobre graça, arrependimento e o amor infinito de Deus. Ou seja, sempre há esperança para quem deseja mudar de vida. Agora me conta aqui nos comentários. Qual parte do vídeo mais te impactou? Você já tinha essa visão sobre os pecados mortais? E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.